Abra sua Bíblia, nós vamos ler em dois lugares. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Amém? Gênesis capítulo 3. Eu estava conversando com meu filho sobre essas questões da criação do mundo, batendo papo lá com o Mateus. E é importante, adolescente precisa conhecer bem de Bíblia, conhecer bem sobre a criação. A gente ensina muito pouco sobre a criação, os detalhes para os adolescentes, para os nossos filhos. E quando ele vai para a faculdade, vai para a academia, aí ele se torna presa fácil de outras teorias meio estranhas, porque não tem resposta. E isso passa por nós que poderíamos ensinar, explicar e não explicamos. Então é bom de vez em quando, mas uma das coisas que estava explicando, um dos problemas era o bom, né? E Deus falou que tudo era muito bom. E que bom, tudo era muito bom. E eu questionei, falei, e aí, vamos questionar isso aqui? Que coisa boa é essa que tinha uma árvore que não podia comer e uma serpente lá que ia tentar Adão e Eva? Hã? Ué, e aí, isso era bom? Isso era muito bom? Questionamentos que se faz na faculdade, que se faz em tudo quanto é lugar. Como é que era muito bom? Então, era bom segundo o propósito que Deus tinha. Não era bom para Adão e Eva. Tudo estava muito bom para Deus. Deus tinha um propósito na criação. E tudo estava segundo o propósito dele. Joia? E é legal entender isso, porque você começa a perceber detalhes nessa primeira história da Bíblia que a gente, passando assim desapercebidamente, a gente não vê, a gente não capta. Gênesis 3 é um desses momentos. Vai lá, Gênesis 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Legal, né? A gente conversou sobre isso lá no grupo de homens na segunda-feira, foi bem legal. É uma narrativa fenomenológica. Então vai explicando o fenômeno a partir de quem está vendo. Então ela pergunta para a mulher isso. E aí? Não pode comer de nenhuma árvore? De toda árvore do jardim você não vai comer? Ela jogou o teu irmão brincou lá. E ela jogou um verde, né? E é interessante isso. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva sabia muito bem o que era o bem e o que era o mal, correto? Deus vinha à tarde conversar com eles. Deus vinha à tarde, talvez dando instruções, porque Deus deu mandamentos para o homem e a mulher antes do pecado. Deus já tinha dado por exemplo, Deus inventou o trabalho, correto? Deus falou, Deus colocou Adão e Eva no jardim, e isso foi legal para o Mateus. Mateus ficou assim, mas como assim? Eu falei, Deus não colocou Adão e Eva na natureza. Então essa ideia de que o homem vivia a natureza solto, correndo aqui e à mercê de tudo, não. Na história bíblica isso nunca existiu. Deus colocou Adão e Eva num jardim, não foi na selva, foi num jardim. Deus preparou o ambiente e o colocou ali. Cultura. Um ambiente que Deus mesmo modificou e deu uma ordem, que era um trabalho. Adão, você vai cuidar do jardim, você vai proteger o jardim. Cuida do jardim, proteja, mantenha isso, cuida aí, administra esse negócio. E Deus fez a mulher e colocou a mulher para auxiliar o homem.
embora algumas pessoas pensem que a mulher ela existe para servir ao homem. Legal isso, né? A mulher não foi feita para servir o homem, ela foi feita para auxiliar o homem na tarefa que Deus deu. Deus não deu uma tarefa? Cuida desse jardim, protege o jardim, e a mulher deveria ajudá-lo, auxiliá-lo nessa tarefa. Muito legal. Então Deus deu ordens, Deus vinha falando com eles, eles já conheciam a Deus, já sabiam o que era o certo e o que era errado. Então, a proposta da serpente aqui é bem legal. Ela puxa uma conversa com Eva, joga uma frase mentirosa e ela rebate com a verdade. Não, isso aí não é a verdade é essa. Ok? Versículo 4. Lê comigo aqui o que a serpente falou para ela. Ela jogou uma conversa, Eva responde e ela vai na contramão do que Eva pensava. Vai lá, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, se você comer, você não vai morrer. Legal, né? Peraí, mas Deus não falou que ia morrer? Ela disse: não, você não vai morrer não. Versículo 5. Porque Deus sabe, e essa frase ela é assustadora. Deus sabe, ou seja, tem algo que Deus sabe e que Ele não contou para vocês. Tem alguma coisa que Deus guardou só para Ele. Ele sabe, Ele bem sabe, Ele está escondendo algo. Vamos lá, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O bem e o mal aí não é o certo e errado, é muito mais profundo do que o certo e errado. Vocês vão ter um conhecimento, uma iluminação, e vocês vão ter a percepção do que Deus tem. Vocês serão semelhantes a Deus. Imagina isso. É um poder ilimitado, algo que vem sobre a pessoa, que ilumina e o transcende para um novo lugar, um novo... Essa frase está estranha, mas está estereotipada, mas para um novo patamar, para um outro patamar. Era o que a proposta da serpente ali. Deus está escondendo algo. Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele, você vai ser semelhante a Ele. Você não admira Ele? Mas Ele não quer que você seja assim. E é interessante porque a gente foca muito na desobediência. O pecado de Eva foi que ela desobedeceu. Focamos muito nisso e não focamos no que aconteceu antes. Porque ali foi o duelo de titãs, irmãos. Foi uma coisa ali fantástica. Eva estava diante da proposta da serpente e o que ela conhecia de Deus. Em quem eu confio? Eu confio no que a serpente acabou de me dizer? Ou eu confio no que Deus disse? Uau! Confiar, confides, né? Latim, confides, com fé. Em quem eu coloco a minha fé? Em quem eu confio? Confio no que a serpente disse, ou eu confio no que Deus disse? E lembre-se, Adão e Eva não era como eu e você, no sentido da tentação. Porque eu e você somos vendidos ao pecado, o pecado está ali, se você facilitar o pecado te arrasta, correto? Porque nós já nascemos com o pecado em nós, o nosso coração é tendencioso para o pecado, nós temos a tendência para o pecado, somos depravados na nossa alma, correto? Desde criança,
deixa o garoto quietinho sozinho, ele não vai pensar ali em estudar aritmética, ele não vai ficar pensando ali, eu acho que vou estudar trigonometria, vou comer brócolis. Não vai, irmão, não vai. Deixa solto que você vai ver no que vai dar. Tem que ficar em cima, tem que marcar em cima, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Então é mais fácil para a gente fazer a coisa errada e a coisa proibida. E quando proíbe, então, que é gostoso. Aqui dá vontade, aqui dá aquele ciricutico. Não, Adão e Eva não tinha isso. Amém? Não tinha isso em Adão e Eva. A tentação era em outro sentido, diferente do nosso. Você vai confiar no que o diabo disse ou você vai confiar no que Deus disse? E era uma decisão plena. Eles tinham a livre escolha. E isso é sério? A humanidade ali, Adão e Eva, os dois, eles tinham a livre escolha. Eu escolho o mal, a vontade do diabo, o que o diabo disse, ou escolho o que Deus disse. E você já conhece a história. E é interessante porque a humanidade toda passa por isso. A Bíblia inteira vai trabalhar nesse mesmo tema. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia, ó Israel, confia Davi, confia Samuel antes de Davi, mas confia, é sempre assim. Quando vem João Batista pregando, ele fala de confiança, de confiar no Senhor, de fazer a vontade de Deus, de arrepender-se do seu mau caminho e confiar no Senhor, voltar-se para o Senhor, fazer a vontade de Deus. A Bíblia o tempo todo vai falar disso. João, quando fala lá no capítulo 3, versículo 16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele todo aquele que nele crê. Você precisa ter fé no Senhor. O tempo todo na Bíblia vai falar isso. E o tempo todo a gente lida com essa questão do confiar ou não confiar. Confio em Deus ou eu não confio em Deus? Faço a vontade de Deus ou faço a minha própria vontade? É uma luta, e eu estava pensando sobre isso. Confiar. Eu escrevi: por que é tão difícil confiar em Deus? Por quê? Por um lado há uma descrença. Eu não creio em Deus, eu não creio, não dá, você fala, mas não entra. Eu não creio. A incredulidade é um problema. O incrédulo não consegue confiar, correto? O incrédulo não confia. E não é, isso é interessante. Tem gente que fala assim: eu confio em quem é confiável. Para a gente não funciona muito isso, correto? A gente é brasileiro, porque somos brasileiros e não aprendemos nunca. Não, o brasileiro não desiste, né? A gente não desiste, a gente repete o erro. A eleição está aí, irmãos. A gente vota em pessoas não confiáveis o tempo todo. Então não é porque a pessoa se demonstra confiável que vai ter a nossa confiança. A gente escolhe porque às vezes o cara ofereceu uma vantagem. Ele ofereceu uma vantagem. Parece interessante, né? Não foi o que Eva percebeu ali? Tem um certo ganho aí, opa, tem um certo incremento aí vantajoso nessa proposta. Ser como Deus, opa! Então, muitas pessoas colocam a sua confiança porque lhe é oferecido uma vantagem. Mas no fundo, a incredulidade, a descrença em Deus não permite que eu deposite a minha fé. Outra coisa que eu coloquei aqui: não confiamos, às vezes, porque estamos acostumados a fazer algo de um jeito, ou fazer confiando nas nossas próprias forças e nas nossas próprias habilidades.
eu sempre fiz assim, eu sempre fiz desse jeito, eu dou conta do recado, irmão. Cara, eu sei fazer isso, faço isso desde guri, desde pequeno. Isso aí é igual andar para frente, cara. Isso aí é moleza. Isso aí, como dizem em São Paulo, é 2 palitinhos. Isso aí é moleza. Os discípulos no barquinho no meio do mar, e tempestade. Quanta tempestade a gente passou. Afundar não, beleza, joga a vela para lá, joga a vela para cá, rema aqui, todo mundo pro lado de cá do barco, bora pro lado de lá, vai, vamos embora. Confiando nas suas forças, habilidades, até que de repente viu que o negócio ficou complicado. Ficaram desesperados, desesperança. A esperança se foi. E eles vão acordar Jesus. Acorda, quem está morrendo. Deu ruim, a casa caiu, o barco vai afundar. E no desespero, acorda aí que vamos sair nadando, Jesus. E Jesus olha para ele: você não tem fé não, rapaz? Onde está o dono da vida, a morte mantém uma certa distância. Vamos nós aqui, ventos quietinho, mar acalmou tudo, os caras ficaram, é como fosse assim o queixo, né? O queixo faz aquela, uau, nunca tínhamos visto isso, nunca havíamos visto isso. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos acostumados a fazer do nosso jeito, por isso a gente fala: Deus, hoje não precisa ir comigo para o trabalho não, que eu dou conta. Vai resolver outra coisa aí, que isso aí hoje eu estou na ponta dos cascos. Outra coisa que nos faz não confiar em Deus, nos leva a não confiar, é o medo. Medo. Muitas pessoas não confiam em Deus por medo. E o medo é um negócio esquisito, né? O ser humano, a criança, ela tem diversos medos. Mas o ser humano adulto, ele tem 3 medos básicos. 3 medos básicos do ser humano adulto. Que é o medo quanto ao seu corpo físico, não é? Vou me manter vivo ou não. Medo quanto à sua imagem, ou seja, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Esse medo é engraçado, né? Para falar que no púlpito muitas pessoas têm que vencer esse medo. O que vão pensar de mim? Geralmente o pessoal fala que é medo de microfone, né? Tem medo de mim? Não é medo de microfone. Você tem medo de pagar o mico aqui e depois todo mundo ficar postando no Facebook. Na verdade é isso. Medo da sua imagem. O que vão pensar e se eu errar, e se eu gaguejar? Então o medo é um problema. O ser humano adulto tem um medo quanto à sua integridade física. Tenho que comer, eu tenho que me proteger do cachorro, do bandido, e tudo mais. Eu tenho medo quanto à minha imagem e tenho medo quanto ao futuro. Criança não tem esse treco de medo do futuro não, né? Criança é um treco esquisito. Amanhã para a criança é um negócio meio ficção científica, né? Amanhã. E é legal, eu tenho uma filha de 9 anos e ela está terminando essa fase, né? Agora ela já sabe o que é o amanhã e tal. Mas antes, assim, era bem legal que acordava: pai, hoje já é amanhã? E isso era gostosinho, né? Já passou por isso? Já também, né? É tão fofinho, né? Dá vontade de gravar, vou gravar para não esquecer. Hoje já é amanhã? Porque amanhã é um negócio de ficção científica. Não dá para perceber o que é o amanhã. Mas você sabe o que é o amanhã. E só em pensar no final do ano você já fica tremendo, já te dá sudorese. Em pensar no final do ano, o cara está terminando de pagar o IPVA desse ano e o IPTU já está pensando do ano que vem. Meu Deus, ele sabe, é terrível. Ele já está sofrendo pelo mal de amanhã, de depois da manhã, do mês que vem, do ano que vem, e sofre. Isso é coisa do ser humano adulto, são esses 3 medos básicos. E esses medos nós transferimos para a nossa relação com Deus. E às vezes não conseguimos confiar em Deus. A falta de experiência com Deus também faz com que a gente não
confie nele. A falta de caminhar com Deus, de andar com Deus, a falta de conhecer Deus através da sua palavra, lendo as Escrituras, faz com que a gente não confie nele. E é interessante, eu estava fazendo um comentário de Jacó, da vida de Jacó, esses dias, revisando lá, e foi bem legal quando Jacó, ele queria enriquecer, e ele pega as ovelhas lá de Labão, e ele pega umas varetas e risca assim, e coloca ali na frente das ovelhas, quando elas vão beber, e quando elas vão copular, as ovelhas nasciam listradas. E é tipo uma mandinga que ele faz ali, né? Uns esqueminha, Jacó era cheio dos esquemas, né? Ele confiava na sua própria habilidade. Faltava experiência com o Deus do pai dele, Isaac. Mas o texto mais à frente, quando o anjo encontra com Jacó, e mais na frente Deus falando com ele, você fica de boca aberta e dá vontade de rir, irmãos. Deus fala, lembra das ovelhas ali? Era eu que estava fazendo a ovelha nascer listrada. Legal, né? Jacó crente que essa habilidade dele estava arriscando e colocando lá, pipipi, as ovelhas vão se multiplicar, vai nascer só listrada. Porque se nascesse listrada ou manchada, o acordo com o patrão dele lá, que era o tio dele, as que nascerem listrada e manchada é minha. A que nascer bonitinha, toda, essa é sua. Aí ele fez uns esquemas para só nascer listrada e manchada, né? Olha que sem vergonha, né? Esse Jacó. E Jacó pensando que era a habilidade dele que estava resolvendo, dando conta. Aí Deus fala, não, era eu. Acho que Deus devia estar assim. Foi Deus o tempo todo. Na sua vida também. Foi Deus o tempo todo. E isso é sério, irmãos. Como nós não andamos com Deus e não conhecemos Deus através da sua palavra, a gente começa a fazer um montão de coisas esquisitas, pensando que assim vai dar certo. Muitos de nós aqui viemos de outros vieses, como é que é o plural de viés? Né? Outras orientações religiosas. Ficou bonito, né? Alguns de nós aqui viemos de outras orientações religiosas, irmãos. E a gente começa a pautar a nossa relação com Deus a partir do que nós sabíamos e aprendíamos. E todo mundo sabe que assim, minha esposa ri de mim também nesse negócio, que você é pouco espiritual. Eu sou pouco espiritual. Sou batista, fazer o quê? Eu tenho um vizinho que mora em frente à minha casa. Ele é uma pessoa muito divertida, apaixonante. Ele é muito legal, né? E toda vez que eu estou parando assim na frente de casa para colocar o carro na garagem, ele fala assim: abençoado é quem mora na frente do pastor. Porque quando o pastor ora, ele sempre ora: Senhor, abençoa o vizinho da direita, da esquerda, o vizinho de trás e o vizinho que mora na frente. Aí ele fala: eu não preciso nem orar, porque o pastor ora, então eu estou aqui na área de proteção. Onde o pastor mora, eu estou na área de proteção. Aí eu sempre brigo com ele: mas cuidado, eu sou pastor batista. Pastor assembleano ora muito, pastor batista ora de vez em quando. Aí ele começa a rir: não. Eu não sou muito espiritual, assim. Aí ele: não, tem que orar, pastor. Eu falei, Mas é interessante isso, as pessoas às vezes vivem uma espiritualidade que, como é que eu vou dizer? É uma ultra espiritualidade. Ultra espiritualidade. Uma espiritualidade exagerada, que chega a ser espiritualismo, no sentido despectivo da palavra. É uma espiritualidade por fora, espiritualidade etiqueta, uma espiritualidade para os outros verem. Pegou aí? Porque o que define a minha espiritualidade é o que em mim aparece para os outros. Isso define que eu sou espiritual.
Então eu começo a viver uma vida que demonstre uma certa espiritualidade. E as pessoas vão ver isso. Mas isso está relacionado com o medo da imagem, o que vão pensar de mim. Tcharam, tchan. Então as pessoas têm que ter esse estereotipo do que é alguém espiritual. Alguém espiritual é alguém, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Esse é alguém espiritual, correto? Alguém que anda com terno, gravata, todo espiritual. Então essa espiritualidade externa, ela funciona muito bem, porque ela dá conta do recado para que as pessoas percebam que você é alguém espiritual. Joia? Vou até beber uma aguinha. Porém, essa espiritualidade exagerada para que os outros possam ver, ela começa a gerar umas esquisitices. Eu coloquei aqui, a minha esposa, ela teve câncer, e foi muito interessante que esse processo do câncer dela, porque a gente orava e esperava Deus operar alguma maravilha, e milagres aconteceram, e pessoas falavam para a gente assim: vocês precisam ter fé. Quantas e quantas, você não imagina a quantidade de pessoas que falaram para a gente assim: irmã, já está curado, em nome de Jesus. Interessante, pessoas falavam assim: esse câncer não é teu. Quantas pessoas falaram assim: eu quero orar por vocês, e foram orar pela minha esposa, e ora, e diz: está curado em nome de Jesus, é só você crer, está curado, afirmando. E isso era uma coisa assim séria, porque eu fiquei pensando: e se não tivesse feito o tratamento, se não tivesse ido para o... Não, irmão, não era resfriado não, irmão, era câncer, não era resfriado. Pessoas falaram para a gente: não conte para ninguém, não conte para as pessoas. Eu ficava pensando: mas por quê? Porque parece derrota você contar para os outros, né? Que está com câncer. Missionários pregando a palavra, pega mal. Não dê essa alegria para as pessoas que pensam mal de vocês. Irmão, como é que os irmãos da igreja vão orar pela gente se a gente não conta que está doente? Se eu não compartilho as minhas dores, os meus sofrimentos uns com os outros, se a gente não compartilha, irmão, como é que vai ter oração? Como é que as pessoas vão saber, clamar, buscar diante do Senhor? Mas que confiança esquisita é essa se a Bíblia diz para eu compartilhar? Não conte, não fale. Mas a ideia era proteger a nossa imagem. É legal, né? Porque pegava mal, a gente como líder está com câncer. Algumas pessoas pensavam assim: câncer é porque você está irada, irmã, com alguma coisa. Porque o servo de Deus não pega câncer. Alguém que está firme na palavra não pega essas doenças terríveis. Um filho de Deus fiel não morre de maneira trágica. Cara, você precisa ler mais a Bíblia, cara. Tem um montão de gente lá que o Império Romano passou o cerol, decapitou, queimou na fogueira, e o próprio líder deles foi crucificado como ladrão. Cara, precisa ler um pouquinho mais a Bíblia, rapaz. Foi assim que o cristianismo cresceu, com a morte dos santos. Foi assim, o sangue dos santos aspergidos em libação ao Senhor, irmão. E vamos que vamos. Ah, mas não, eu fiquei pensando, interessante. Depois que Eliana fez a cirurgia, fez o tratamento, foi um milagre, porque a gente esperava que ia demorar um tempão. Em um mês estava tudo resolvido. E a gente não sabia o que fazer, nem
contactar com quem a gente vai contactar, não sabia, e tal, aquela coisa toda, e alguém ligou em casa, do nada. Acho que você já sabe dessa história. Alguém ligou lá em casa e falou: é aqui que mora a Eliana? Eu falei: é aqui que mora a Eliana. E pediu para falar com a Eliana, e falou: Eliana, você não me conhece, eu trabalho em tal área, assim, faço isso, eu ouvi do seu caso, eu busquei seu telefone e eu quero te ajudar. Vem aqui, tal dia, tal hora, assim, traga todos os seus exames e tal. A gente foi, resolveu o problema, fez a cirurgia, tirou tudo, fez o tratamento, e eu fiquei assim: mas Deus, o milagre que eu queria era outro. O milagre que a gente orava era outro, não era esse. A gente queria um milagre assim, de que Berlim Pimpim sumiu. E na hora de dar o testemunho, muitas pessoas falavam assim: tem que contar da glória de Deus. Não, tem que falar que passou pelos médicos. Deus usou médicos habilidosos, médicos feras, os caras bons, gente que foi usada por Deus. Remédio, tá tomando remédio lá, o hormônio, remédio, graças a Deus, porque o diabo jamais faria remédio. Pensa nisso, jamais Satanás deixaria um cara ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos pesquisando ali e olhando aquelas coisas no microscópio para aliviar a dor de alguém, aliviar o sofrimento de alguém. Jamais o inimigo faria isso, irmão. Coisa de Deus. Mas as pessoas queriam que a gente desse testemunho. A ideia era assim: você tem que glorificar a Deus. Então, quantas testemunhas a gente ouve de cura que a pessoa nem fala que passou pelo médico? Sabe por quê? Porque parece que vai glorificar menos a Deus. Então, para proteger a imagem de Deus, para Deus ficar bem na fita, a gente não fala que passou pelo médico, que está fazendo tratamento, que tomou remédio. Não. E Deus veio e curou. Aí o povo fica: aleluia, glória. Irmãos, isso gera um problema em quem ouve, porque pensa que Deus é assim. E Deus não é assim. Deus tem os seus caminhos e os seus propósitos, que não é o teu e nem é o meu. O dele é maior e mais elevado que o nosso. Se Deus quer que você passe pelo médico, imagina aquela irmã que orou. E quantas? Foram diversas pessoas que oravam: está curado em nome de Jesus. Beleza, vamos para casa e vida que segue. E Deus queria fazer outra coisa. Que irresponsabilidade desses irmãos. O desejo deles era glorificar a Deus, proteger a imagem de Deus. Mas que Deus é esse? A falta de conhecer o nosso Deus, de andar com Ele, de ler na Bíblia, faz com que a gente faça loucuras, irmãos. Eu coloquei aqui: a gente que fica profetizando bênção sem ser profeta. Profetiza a bênção, profetiza a bênção, profetiza a bênção. Eu escrevi aqui algo engraçado: precisamos declarar as coisas para que elas aconteçam. Precisamos crer antes que a bênção chegue, porque senão a bênção não chega. Chega ao ponto de ter gente que dá o dízimo de quanto gostaria de ganhar. E tem líderes que se aproveitam disso. Porque você precisa crer antes, você precisa. É uma espiritualidade esquisita. Tem que afastar pensamento negativo. Irmão, é difícil afastar pensamento negativo numa sociedade negativa como a brasileira. Como é que você afasta pensamento negativo? Afaste-se das pessoas tóxicas que não creem no que você crê. Que para com isso. Senão a bênção acontece. Tem que espantar o olho gordo. Sempre tem que afastar. Peraí. Você veio de outra orientação religiosa? Porque são outras orientações religiosas do Brasil que mandam fazer isso, não é? Se afasta do negativo, se afasta de quem pensa mal de você, se afasta de quem está jogando mal para a tua vida. Se afasta disso. Mal olhado, passou a mão no cabelo da tua filha, olha, te deu um presentinho, te deu um presente,
E já joga. Tem irmãos que não aceitam nem presente de quem não é crente, porque crê que o mal pode entrar na casa dela. Medo. E é interessante isso, porque se a pessoa te dá um presente negativo, eles creem que pode estragar toda a tua casa, estragar toda a tua vida. Mas se você der um presente positivo, uma Bíblia para a pessoa, não vai mudar nada na vida dela. Estranho, né? Se o poder de Deus é maior, se a ação do Espírito Santo é mais poderosa, por que bênção na vida de alguém não gera mudança alguma? Tem alguma coisa errada na nossa espiritualidade, gente. Eu coloquei aqui: há pessoas, isso aqui é sério, que creem que precisam purificar a vida, tirar toda a falta de espiritualidade para receber algo de Deus. Eu tenho que fazer por onde merecer, abandonar isso, largar aquilo, e tudo que tem que abandonar, sabe o que é? É aquilo que te dá prazer e alegria. Eu tenho que abandonar as festas. Quantas mulheres pensam, eu tenho que abandonar a beleza, nem se maquiam mais, não é? Não botam uma roupa bonita, colorida, bacana, porque tem que estar parecendo sofrimento, porque Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado. Então eu tenho que estar ali, não posso me alegrar, não posso rir. Aí tem aquela espiritualidade, eu estou querendo receber a bênção, e fica em campanha. É uma coisa esquisita, um desespero, porque não confia. O único jeito de receber é eu sofrendo. E a pergunta é: que Deus é esse? Que Deus é esse que para você receber você tem que sofrer? Porque parece que Deus gosta quando você sofre, não é? Quando você sofre. Deus, eu preciso receber uma bênção, então eu não vou comer nada, eu não vou beber nada, eu não vou nas festas, eu não vou nos aniversários, eu vou me vestir de saco, eu vou me vestir de cinza, eu vou ficar quietinho, eu não vou nem rir, vou ler a Bíblia dia e noite, orar dia e noite, porque eu estou atrás da minha bênção. Tem que sofrer, abstinência. Peraí, cara, eu acho que é mais fácil. Deus, eu preciso de uma bênção, eu vou virar essa noite cantando louvores ao Senhor, vou fazer uma poesia bonita, vou fazer: Senhor, o Senhor é maravilhoso, grandioso, que ouve a minha oração. Não, isso não funciona, irmãos. Funciona sofrimento. Deus gosta de sofrimento. Deus gosta com dor, é com roupa feia, com roupa esquisita, sem escovar o dente, assim que Deus gosta. Ah, irmãos, que Deus você está servindo? Que Deus é esse? O nosso Deus é o Deus que criou a beleza, as flores, a natureza, as coisas lindas, as diversidades maravilhosas que há nesse planeta. Que Deus, a gente não conhece a Deus e faz loucuras, achando que isso é confiar em Deus. Não, você está querendo fazer por onde merecer a partir de uma outra orientação religiosa. Isso não é cristianismo. O cristão não se afasta de pessoas negativas, porque o cristão é luz. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O cristão não se afasta, ele vai para dentro, abraça: vem cá. Ah, eu não creio, eu também não cria, mas agora eu creio. Você pouco a pouco vai entender como é que é. Vai para dentro. Ai, eu desejo mal para a tua vida. Não tem problema, Deus deseja bem para mim, então anula tudo. Se você conseguir desejar um mal para mim, tão terrível quanto a bondade maravilhosa que Deus está derramando sobre a minha vida, se você conseguir ganhar de Deus, não dá. Então não tem o que temer, irmãos. Cai dentro, confia, larga o medo. E eu quero terminar com uma história, a história de Gideão. Uau, fiz isso. Pastor Lila nunca mais vai me colocar para pregar esse ano. Poxa, estranho, me botou doido. Outra semana, agora outra semana. Ó, e eu estou abusando aí desse horário. Ah, segura aí, rapaz, calma, cara, já tá show. Esconde. Isso aí. Pô, esconde um esqueminha aí. É que eu marquei uns esqueminha com ele lá para eles passarem o negócio. A história de Gideão, todos conhecem, Juízes capítulo 6.
Juízes 6. Você conhece a história de Gideão. O povo de Israel estava ali, aquela coisa, tinha saído da terra do Egito, foi para a terra prometida, não havia reis, não havia aquela liderança. Deus de vez em quando levantava alguém como líder e cada um fazia o que lhe agradava. Eu já preguei isso aqui e eu quero pregar de novo porque é bacana isso, esse texto é bem legal. Então os filhos de Israel faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. E assim vieram os beduínos, os amalequitas, os povos do Oriente, vieram e tomaram a terra de Israel na época da colheita, comiam, levavam tudo e iam embora. Toda vez que Israel plantava, na hora de colher, vinham os midianitas, amalequitas, os beduínos, os povos do Oriente e tomavam tudo. Toda aquela safra era tomada e não ficava nada. Parece Brasil, né? É mesmo, a gente tem safra recorde aí de soja, produção de carne como nenhum outro país do mundo, só não vem parar na mesa da gente, né? Tudo saqueado, roubado pelos midianitas, beduínos, povo do Oriente. Não, mas esquece, apaga essas questões, apaga. Vou voltar para a Bíblia. Então, eles estavam nessa situação difícil. Então eles clamaram a Deus, porque eles perceberam que estavam sofrendo, estava mal. E é legal isso, está lá no Juízes 6. Vai lá. Versículo 7. Juízes 6, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Deus ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Versículo 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Duas coisas fantásticas. Versículo 7 vai dizer o quê? Que eles clamaram a Deus por causa dos midianitas. Eles não clamaram a Deus por causa do pecado. Ai, a gente pecou contra Deus, a gente falhou com Deus, vamos buscar Deus porque a gente tem pecado. Não. Eles buscaram a Deus porque estavam passando fome, porque estava no miserê, porque os caras estavam chateando, porque os caras vinham e roubavam tudo. Não foi por causa do pecado. Engraçado que Deus passa por cima disso, Deus nem liga. Deus nem liga porque eles estavam clamando por causa da fome. Deus nem se importa. Legal, né? Deus diz: lembra de mim? Eu sou Deus. Fui eu que tirei vocês da casa da servidão. Fui eu que dei essa terra. Fui eu que fiz isso. E eu vou tirar vocês dessa situação. Não temam os amorreus, não temam. Vocês não deram ouvido à minha voz, está acontecendo isso. Aí Deus resolve. Como é que Deus vai resolver? Deus manda Gideão ir lá. Deus chega para Gideão: Gideão, homem valente. Ele: valente nada, eu sou o menor da minha casa, minha família é menor, tudo menor. Negativo, né? Não dá, ó dia, ó mês, ó azar. Aí Deus fala: vai, Gideão. Aí Gideão vai lá, mata um boi, aquelas coisas todas, faz aquela comida. O anjo vai lá, queima aquilo tudo e tal. E é interessante que o Senhor dá uma ordem para Gideão. Gideão, primeira coisa, vai lá no altar de Baal, e que tudo indica que o pai dele era o cara que era o administrador lá da adoração a Baal. Tudo indica. Vai lá no altar de Baal, que está lá, de Israel tinha um altar ao Deus Baal. Olha só que ousadia que eles estavam contra Deus. Derruba aquele altar, derruba aquela estátua, aquele poste ídolo lá da azeira, corta aquele treco, joga tudo no chão. O que Gideão fez? Com medo foi de noite. Vou lá assim no dia, não vou de noite. Ele foi de noite, derrubou aquela estátua toda, cortou o bosque que estava lá onde estava a azeira, aquele poste ídolo, assim, tipo um totem, derrubou aquilo tudo. De manhã os caras acordaram. O povo da terra, quando acordou, viu aquilo tudo no chão, aquela bagunça toda. Vai lá no versículo 28, verso 28. Juízes 6, 28.
Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar da edificada. Gideão fez um estrago. Versículo 29. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, fizeram ali uma CPI, ver quem é que é o cara, quem foi. Disseram: Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Foi Gideão. Alguém alcaguetou. Foi Gideão. Vamos lá pegar o Gideão. Vamos lá, versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que está ao pé dele. A gente vai fazer desse cara agora um exemplo para quem se mete com o nosso Deus. Versículo 31. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Legal isso, né? Contendereis vós por... Vocês vão querer brigar por causa do Deus de vocês? Isso aqui é a chave hermenêutica para entender toda a história de Gideão. Esse é o versículo chave para entender toda a história de Gideão. Se você não entende esse versículo, você não entendeu a história de Gideão. Livrá-lo-eis vós, qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, ou seja, se Baal é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Olha o que o pai de Gideão falou: se Baal é Deus, que ele corra atrás do prejuízo. Vocês têm um Deus que é vocês que têm que defender a ele? Quando alguém fala mal do seu Deus, é você que tem que sair jogando bomba. Quando alguém fala mal do seu Deus, é você que tem que pegar a espada e fazer cruzadas. Que Deus é esse que não consegue se defender? Se Baal é Deus, que ele se defenda, que ele corra atrás do prejuízo. E aí é a história. Gideão vai tentar livrar os midianitas. O que ele faz? Convoca todo mundo. Ele convocou quantas pessoas para livrar Israel? 32.000 pessoas. Imagina um exército de 32.000 homens. E aí, Cabral, o que você faria? 32 homens, 32.000 ao teu comando ali, hein? Estratégia para aquela coisa, 32.000 no comando de Gideão para poder lutar. Beleza. Quanto era o exército dos midianitas, amalequitas, beduínos e povos do Oriente? Agora coloca lá para ver quanto que era. Não, volta aí, vai tirar surpresa do negócio. Eles eram 120.000 e Gideão tinha 32.000. Você já amarelou aí. Tem irmão aqui que amarelou, irmão. Tira o medo aí, você é valente, cara. 120.000 contra 32.000. O que você faria? Imagina Gideão para motivar o pessoal: vamos lá, a gente consegue. Vamos lá, a gente consegue. Mas Gideão, são 120.000. A gente só tem 32.000. E Gideão faz um cálculo rapidinho e dá. Coloca agora. Ali, dá. Aí, gente, vamos lá. Se cada um catar 4, a gente ganha a guerra. Não é 4, é 3,75. Tem um azulzinho ali da perna ali, tá vendo ali, ó? Tem um azulzinho na perna. Se cada um pegar 3 e um anão. Não fica bem anão, tá meio politicamente correto, não ficou bem. Você entendeu? Se cada um, vamos botar 4 mesmo. Se cada um pegar 4, a gente ganha a guerra. Então vamos lá, como é que vai ser a estratégia? A gente vai para cima deles. Eles vêm. Quando chegar perto, cada um separa 4, joga pro canto. 4 e vá. Mas Gideão, os caras são guerreiros, a gente é tudo agricultor, pastor de ovelha. Não tem problema não, vamos lá, a gente vai encarar. Lembra no versículo do capítulo 7 o que Deus disse para Gideão? Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente contigo aí para eu dar essa vitória aí, cara. Aí, como muita gente, Deus? 1 contra 4. Deus fala: tem muita gente contigo. Vocês vão ganhar e vão pensar que foram vocês que ganharam. Vocês vão pensar que vocês me defenderam. Vocês vão pensar que vocês livraram a minha cara. Não, Deus não falaria isso, né? Ficou apócrifo, usa como apócrifo isso aí.
Vocês vão pensar que foram vocês que fizeram. Não, a vitória é minha. Manda embora os medrosos. E tinha uma lei que Moisés tinha dado lá atrás, né? Que tinha que mandar embora os medrosos antes da guerra. Aí Gideão, imagina Gideão, não deve ter medroso aí não. Vira para os 32 mil, aí ó, quem está com medo aí pode ir para casa. 22 mil pessoas estavam com medo. Dos 32 mil, 22 mil já estavam batendo as pernas. O que eu vou encarar? Pegar 4? De jeito nenhum, eu tenho filho para criar, que eles ficam roubando as minhas coisas, mas eu não vou me meter nesse problema. Não vou não. 22 mil foram embora. Ficaram quantos? 10 mil. Com 10 mil pessoas. Com 10 mil dá? E aí, você encararia? Tá, com 32 mil contra 120 mil era possível, não era possível? Era possível. Se cada um cata 4. Mas agora 10 mil contra 120 mil? Passa ali para a gente ver a estatística ali, ó. Com média percentual para mais e para menos. Imagina, Gideão, vamos lá, dá para ir, gente. Quando chegar assim, a gente vai para cima deles, cada um cata 12. Joga para o canto 12. Uma dúzia. Cada um pega uma dúzia, joga para o seu canto e mata, acabou a guerra, ganhamos. Tcharam! Imagina a palestra motivacional de Gideão. Cada 12, passa o zero lá, acabou, morreu, acabou a guerra, cada um para sua casa, feliz. Gideão, 12. Mas vamos lá, vamos embora. Vai todo mundo para a guerra. Aí Deus fala o que para Gideão? Tem muita gente contigo, Gideão. Peraí, é 1 contra 12. Mas é apenas improvável. Não é possível. Na questão, já passou a questão da possibilidade, mas é improvável. Pode ser que aconteça um fato e isso se torne uma realidade, que ganhe. Tem muita gente contigo. Vou prová-lo nas águas. Quem lá beber água como um cachorro, trazendo aqui na boca assim, lambendo e olhando o exército lá, você coloca para um canto. Quem esquecer que está na guerra, se jogar na água, esse você coloca para outro canto. O riozinho, né? Dos que pegaram a água e lamberam, que você sabe lá no Juízes capítulo 7, foram quantas pessoas? 300. 9.700 rejeitados, não podem pelejar com o Senhor, porque vocês estão acostumados a se ajoelhar diante de Baal, vocês não confiam no Senhor. 9.700 fora, ficou com quanto? 300. Dá para vencer com 300? Fez um silêncio aqui no auditório. Bora, gente, dá. A palestra seria... Vamos lá, Gideão, palestra motivacional de novo para liberar o pessoal. Passa aí para a gente ver a palestra motivacional. Olha ali, o judeuzinho ali, o israelitinho de amarelo contra 400. Peraí, como é que é, Gideão? Peraí, Gideão, como é que é o negócio? Aí é outro patamar, Gideão. Peraí, como é que é? É 1 contra 400, Gideão. Gideão é moleza, irmão. Vamos embora, vamos lá, todo mundo pelejar. A gente vai para cima deles. E quando chegar na hora, cada um cata seus 400, joga para um lado, 400. Mas como é que é, Gideão? Joga 400 para o lado de Gideão, são 400. Irmãos, o possível se tornou improvável. E agora o improvável se tornou o quê? Impossível. Se os 400 ficassem parados sem oferecer resistência, matar os 400 para alguém que não tem habilidade, não sabe como fazer, não conseguiria. Até o cara morrer, ia cansar. Chegasse lá em 90 e tanto, já estava cansado. Para todo mundo, vem no próximo dia para a gente continuar matando, que não ia dar, irmão. Aí Deus fala, agora dá. É para vocês saberem que não são vocês que me protegem, não são vocês que cuidam do meu nome,
Não são vocês que me agradam para que eu possa fazer alguma coisa. Eu sou independente de vocês. Se você não crê em mim, eu continuo sendo Deus. Deus não depende de você para Ele existir. Deus não depende da tua santidade para Ele agir. E uma coisa absurda, você vê Deus curando pessoas que não pediram, e você vê Deus ressuscitando mortos que não pediram para ressuscitar. Como é que é? Lembra Jesus? Via a mulher chorando, e o garoto no caixão, aí ele se compadeceu. A mulher não pediu, ninguém pediu nada. Ele foi lá, tocou e o moleque levantou. Mas como é que é? Ninguém teve fé. Não precisou de fé para Deus fazer. Eu quero fazer e acabou. Igual o Jacó, o lance de Jacó. Nem sabe que era eu. Quantos livramentos Deus te deu e você nem pediu? A maioria dos milagres que acontecem na tua vida, você jamais percebeu e jamais perceberá. E aqui eu termino. Uma mulher descendo ali no Barro Vermelho, eu estudava ali, e eu vendo do alto da escola, assim, da janela, eu estava vendo a rua, na hora do recreio, uma mulher descendo, e vi um caminhão. Aquele pneu que fica embaixo do caminhão, ali na parte de trás, o step, né? Aquele treco soltou e veio batendo, brum, 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 indo em direção à mulher. Quando eu vi aquilo, sabe o instinto de querer gritar? Você quer gritar, mas prendeu. Eu fiquei tão nervoso, garotinho. Não consegui, irmão, deu uma agonia, eu não consegui gritar. Eu fiquei em choque. E o pneu veio, aquele negócio grandão, brum, a mulher andando tranquilamente. O pneu bateu do lado dela aqui, girou assim por cima dela, bateu na quina do muro, girou para o outro lado, bateu para o outro lado da rua, não bateu em nenhum carro, bateu no muro da escola, girou e caiu do outro lado. E a mulher continuou andando e nem percebeu. Aquele barulho seco do pneu, né? E a mulher andando continuou. Devia estar preocupada com alguma coisa. As mulheres sempre estão preocupadas com alguma coisa, né? O que eu tenho que comprar? Meu filho, não sei o que lá, essa criança, meu Deus, meu marido. Mulher sempre está preocupada com alguma coisa. Isso é legal. Então ela não percebeu o milagre na vida dela. E Deus estava... Fui eu e ela nem percebeu. E é assim na tua vida, irmãos. Não há nada que você possa fazer para arrancar a bênção de Deus. Ele te abençoa porque Ele te ama. Porque você é a imagem e semelhança dEle. Ele te trata com tanto carinho que Ele faz o que é bom para você. Mas Deus, isso é bom? Isso é bom segundo o meu propósito. Eu sei os planos que tenho para vós. Sou eu que sei o plano que eu tenho para vós. Então faça a minha vontade. Confia em mim. Não confia no diabo. Não confia em você. Confia na minha vontade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar para terminar. Eu vou chamar aqui o pessoal para terminar o culto. Passeio legal. Ux, Jesus. Ano que vem eu volto para pregar. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por essa reflexão gostosa que a gente fez. E se tem alguém aqui com medo, se tem alguém desesperado, se tem alguém aqui que está preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a sua imagem, com o que vão pensar de si próprio, preocupado com maldição, preocupado com mandiga, macumba, preocupado com esse negócio todo que está por aí, está com a alma angustiada, porque o desemprego bateu na porta da sua casa, está angustiado porque o seu filho está andando por caminhos que não são os teus caminhos. Se tem alguém aqui nessa situação, que essa mensagem possa trazer esperança. Se tem alguém aí lutando para purificar a vida, para arrancar a bênção do Senhor, que essa pessoa entenda que o Senhor é um Deus de amor. O Senhor não se alegra com esse sofrimento louco religioso. Que essas pessoas aprendam a cantar hinos de louvores ao Senhor, porque isso é que te agrada, porque o Espírito de Deus já habita no meio dos louvores. Senhor, que o Senhor conforte a nossa alma, encha-nos de esperança e de confiança. Conhecendo o nosso Deus, a gente vai poder confiar mais no Senhor. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a tua vida.